E aí galera, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Renato Montanher, sou professor aqui do IF. E eu vim explicar hoje um detalhe para quem quer trabalhar com IDEs aí na nossa disciplina, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui e eu vou explicar rapidamente como que configura uma IDE, caso você tenha interesse em trabalhar com uma IDE para desenvolver ou, enfim, fazer seus estudos aí sobre a disciplina. Vou mostrar minha tela. Beleza. Aqui nós temos o exemplo do Dartpad, né, que é onde a gente pode fazer algumas alterações aqui no próprio navegador e, enfim, e fazer nossos testes. Deixa eu fazer um teste aqui, ó, Renato. Renato App. Vai fazer o build e vai aparecer aqui a alteração minha. Então eu posso trabalhar em cima desse desse, desse site, né, onde ele me dá a parte onde eu posso fazer a codificação e aqui me dá o build, né, da minha aplicação. Contudo, alguns usuários querem trabalhar com coisas um pouco mais complexas do que isso. E a gente não vai, a gente no escopo da disciplina não vamos sair do uso aqui do Dartpad. Contudo, vocês podem utilizar uma ferramenta e depois passar para cá para entregar as atividades. Então também é uma possibilidade, tá? Então o que eu vim fazer? Eu vim explicar para você o que é possível utilizar para fazer essas atividades. Então, o que eu escolho geralmente, que é a que eu tenho mais afinidade, mas enfim, existem outras possibilidades também, é aqui o Android Studio, tá? A outra possibilidade de uso seria o VS Code, tá? Esses Android Studio e VS Code são IDEs, né? Que são programas que te ajudam a programar. Então, o que o Word é para o texto, o Android Studio e o VS Code é para quem programa. Então, ele tem todas as ferramentas que o programador precisa para programar. Então, aqui a gente tem aqui a gente vai utilizar nos nossos exemplos o Android Studio, tá? Então, qual que seria a forma? A gente fazia o download do Android Studio e instalava, tá? Depois de instalar o Android Studio, a gente precisa fazer mais duas coisas, tá? Fazer o download do SDK, que é o Software Development Kit do Flutter, e instalar no nosso computador. Então tem que ter o Android Studio instalado, depois eu instalo o SDK do Flutter e depois, abrindo o Android Studio, eu tenho que fazer a instalação dos plugins do Flutter e do Dart dentro do Android Studio. Um plugin seria uma forma de você melhorar meio que uma extensão da IDE, né? Então você melhora a IDE com plugins. E a partir da instalação desses plugins que você poderia fazer trabalhar com o Flutter dentro do Android Studio, tá? Então digamos que você já tenha feito o download do Android e tenha feito o download também do SDK, tá? Então você faz o download, beleza? Instala ou tira, ou aqui no caso acho que você tem que extrair, né, do zip aqui o SDK e colocar em uma pasta. Reparem que você precisa de uma pasta específica para esse download aí do SDK, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, projetos, ó, eu instalei esse Flutter, extraí, né, esse Flutter numa pasta específica. Esse caminho aqui nós vamos utilizar, tá? Depois eu vou explicar para vocês, mas o importante é vocês saberem onde vocês fizeram essa extração, tá? E guardar esse caminho porque a gente vai utilizar depois. Beleza. Então a gente fez o quê? Fizemos o download do Android Studio e fizemos o download do SDK. O que falta? Falta a gente fazer a instalação dos plugins, tá? Então o que eu vou fazer? Eu abro aqui o Android Studio, que já está instalado na minha máquina. Ó, tá abrindo o Android Studio. Abriu o Android Studio, tá? O que eu tenho que fazer? Vocês vão ter que ir em Settings.
Às vezes esses settings não estão aqui diretamente aqui nessa tela, pode estar na tela inicial. Então sempre vocês vão procurar por settings na tela inicial ou nessa tela aqui de um projeto aberto, tá? E aqui em settings vocês pesquisam por plugins. Plugins, vai aparecer uma opção aqui, beleza? E aqui em plugins vocês vão fazer o quê? Flutter, instalar Flutter, beleza? E depois instalar o Dart, beleza? Fez essas duas instalações, maravilha, estamos já quase terminando o processo. A partir daí a gente vai fazer o quê? Vamos criar, a gente vai aparecer uma nova opção agora de criação de Flutter. E aqui o Flutter, para fazer um Flutter App, eu preciso de um SDK Path, que é o caminho do SDK. O que seria esse caminho do SDK? Lembra que a gente criou, que a gente fez a extração do Flutter num caminho específico? Então o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui nesse caminho, dar um Ctrl C ou procurar por aqui, entendeu? Ou procurar por aqui o caminho de fato, onde está o nosso Flutter, para poder fazer a utilização. Uma vez feita essa configuração, só clicar em Next e enfim, preencher os requisitos ali, que ele vai criar um projeto para você, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Esse aqui é o projeto padrão que foi criado para mim, tá? Aqui eu posso fazer alguns testes, né? Se eu pedir para fazer a execução, eu posso fazer como o Flutter ele tem a característica de rodar tanto em navegadores quanto em dispositivos móveis, eu posso programar o Flutter utilizando como base o navegador e depois passar para o dispositivo móvel. Então isso é bem tranquilo. Então aqui eu vou selecionar o Chrome, que é o meu navegador padrão, e eu vou fazer a execução aqui do aplicativo para ver se ele funciona aqui, se o meu ambiente está funcionando. Aqui ele vai ter algumas telas aqui de log e tudo mais. Eu vou aguardar ver se ele vai aparecer. Espero que ele apareça para não passar vergonha aqui em frente de vocês, né? Mas enfim. Aí, apareceu localhost, que é o host inicial, acho que para quem programa já está bem tranquilo. E tará, temos a nossa primeira aplicação, tá? Possibilidades que podem acontecer com isso, que vocês podem, por exemplo, criar toda a tarefa, toda atividade que a gente se propor a fazer aqui no nosso ambiente, né? E depois disso, copiar esse código inteiro, testar lá no nosso Dartpad, ver se funciona. Vamos ver se vai rolar. Tadã! A partir daí você cria o GIST, que já foi explicado anteriormente, faz os testes novamente e fechou. Então, para quem quer fazer essa atividade de forma local, assim, e quer começar a trabalhar com uma ferramenta, com uma IDE, essa aqui é uma das possibilidades. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos.